Boa noite, sejam bem-vindos. Debate parlamentar na RTP Madeira com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição, com as presenças de Joana Silva, deputada do PSD, Rafael Nunes, pela bancada do JPP, Miguel Castro, deputado do Chega, e Sara Madalena, deputada do CDS. Neste programa vamos projetar o debate que vai acontecer na próxima semana, o debate do programa de governo para esta legislatura que agora se inicia. Vamos tentar perceber quais são as prioridades que devem constar nesse programa de governo. Rafael Nunes, por parte do JPP, agora na qualidade de maior partido da oposição, como é que olha para o que aí vem e, do seu ponto de vista, o que é que podemos esperar deste programa de governo? Antes de mais, boa noite boa noite aos colegas de painel, boa noite às pessoas que nos ouvem lá em casa. De facto, como a deputada Joana disse e bem, o que nós estamos à espera é de um programa de continuidade, porque tem sido esta a política de Miguel Albuquerque e dos seus executivos. E é preciso que façamos aqui um pequeno exercício de memória. Miguel Albuquerque está a governar a região há 10 anos e já apresentou 5 programas de governo. Portanto, ou vai apresentar agora o 5º programa de governo. Portanto, isto já diz muito sobre a estabilidade desta política governativa. São programas que realmente têm seguido o mesmo critério, são programas vazios em termos de calendarização, de compromisso, são um conjunto de intenções, mas a verdade é que cada vez mais são intenções sem qualquer rasgo de inovação, sem qualquer rasgo de de ambição e sem qualquer rasgo de renovação. De facto, eu cheguei a usar esta expressão, é de facto um remendo novo em roupa velha. Agora, porquê que estes programas têm sido sucessivamente chumbados por parte da oposição? Porque realmente não resolveram os problemas da população. Continuamos com uma falha preocupante em termos de habitação, cada vez mais grave. Temos baixos salários, particularmente nos jovens, mas na generalidade da população ativa, a classe média cada vez mais com salários que não lhes permitem ter uma vida confortável, temos rendas altíssimas, temos o agravamento das listas de espera na saúde, temos pensões miseráveis que são dadas aos nossos idosos, com complementos de pensão completamente ridículos, considerando os tempos que correm, temos uma elevada taxa de pobreza, a segunda maior do país, temos uma pesada carga fiscal e um elevado custo de vida que todos os madeirenses sofrem todos os dias, porque de facto os madeirenses atualmente estão a ser equiparados aos turistas, mas nós não temos os ordenados dos turistas. E nós, neste momento, estamos a ter uma pressão em cima, quer para o aluguer de uma casa, quer para a compra da própria habitação, quer no próprio supermercado, comprar vegetais, comprar legumes, comprar frutas. Há uma carga tão grande em cima dos madeirenses neste momento e é natural que isso tem de ser resolvido. E o problema é que, de facto, como a deputada disse bem, nós temos tido programas de governo de continuidade, sem qualquer tipo de inovação neste sentido. Mas não acha que ao longo deste tempo, de certa forma, as críticas que faz estes programas do governo e a execução que este governo tem feito ao longo do tempo não têm, enfim, resolvido em parte algumas dessas questões? Gil, vamos por partes. Eu digo isto, vamos ser muito pragmáticos. Quando vamos agora às eleições mais recentes, voltamos a ver que o PSD, que é quem governa, consegue ter maiorias. Portanto, consegue pelas mais variadas razões. Agora, inevitavelmente, foi devido ao apoio daqueles que tanto o criticaram, de Manuel António e de Alberto João Jardim, que a dada altura decidiram apoiar o próprio alvo das suas críticas, mas isso já é a casa alheia, permita-me a expressão, e não irei comentar essas posições internas do Partido Social Democrata, mas vou ser muito prático nas minhas críticas. Miguel Albuquerque, a poucos dias após o ato eleitoral, decidiu dizer que ia manter as linhas do programa. E eu não quero ser muito exaustivo, mas se verificarmos quais são as promessas de Miguel Albuquerque para o programa de governo, vemos a implementação de um modelo fiscal próprio para aumentar a competitividade da economia regional. São palavras muito bonitas, mas a verdade é que este modelo fiscal próprio já tinha sido aprovado em 2015 e, entretanto, com a queda da Assembleia, não chegou a ser discutido, caiu também o diploma e desde então há 10 anos que aguardamos por Miguel Albuquerque e por este modelo fiscal próprio. Propõe-nos a criação de um gabinete que combate à corrupção. Já foi aprovado na Assembleia, nunca entrou em vigor e promete-nos novamente no programa do governo.
promete-se, esta é fantástica, promete-nos a redução do IVA reduzido para 4%. Ora, o IVA já está a 4%. Já está desde outubro de 2024. No entanto, Miguel Albuquerque vê isto como uma linha programática para os próximos 4 anos, quando isto já existe na região. Promete-nos pavilhões que têm vindo a ser prometidos desde há décadas. Falo, por exemplo, no pavilhão do Caniço. Promete-nos novamente uma alternativa de passageiros e carga durante a interrupção anual do lobo marinho, quando nunca foi capaz de resolver esta questão nos últimos 10 anos. Por falta de capacidade ou por falta de vontade, isso já não irei entrar por aí. E volta a tirar-nos uma das outras questões, sem querer ser muito exaustivo, volta a tirar-nos areia para os olhos com a questão da ligação férrea. E eu não posso deixar de largar aqui uma farpa ao CDS, porque foi o CDS a afirmar há uns anos atrás, e todos nós nos recordamos disso, que era uma condição imprescindível para o apoio do CDS ao PSD a criação da ligação férrea. Dizia então o deputado, que já não lá está, Lopes da Fonseca, e dizia até que era uma promessa santa do CDS, que nem que custasse 20 milhões de euros, se a República não permitisse a ligação, que o Governo Regional teria de a fazer e que esta era uma condição determinante para o apoio do CDS. Bom, desde 2019 que o CDS tem vindo a apoiar o PSD e a verdade é que, uma vez mais, colocam-nos esta areia nos olhos a dizer que vão resolver a questão da linha férrea, mas nós sabemos, e já temos a experiência disso, que isto não passam de miragens, que não passam de intenções vazias e que nunca será cumprido. Já agora vou perguntar à Sara Madalena. Rafael Nunes, há pouco queria... Sim, só para responder à deputada, nós não somos contra o crescimento económico. O que nós não podemos aceitar é que... O que nós não podemos aceitar, e o que chama de quadro negro, é que se vangloriem de ter a mais alta, portanto, os cofres cheios, assim por dizer, um PIB que não cabe nos bolsos e não cabe nos cofres da região. E depois temos a mais pesada, mas depois temos a mais pesada carga fiscal do país. Depois temos 70 mil pessoas, quase 70 mil pessoas, em risco de pobreza. Depois temos 18 mil madeirenses. Estão a vir a melhorar os números. Não estão. Nós temos 18 mil madeirenses que desesperam por uma cirurgia numa região que tem mais de 92 mil pessoas referenciadas para consultas, para exames e para exames complementares de diagnóstico. Senhora deputada, este valor quase que duplicou desde que Miguel Albuquerque tomou posse em 2015. E isto são dados da estatística. Mas o Rafael Nunes falava que na Madeira existe a maior carga fiscal. Na mais pesada carga fiscal. E porquê? Pela não aplicação do diferencial de 30%. Mas como é que fundamenta isso se nós aqui na Madeira temos impostos mais baixos? Porque nós temos um diferencial de 30% para que, dados os custos de insularidade, pudéssemos equiparar o nosso nível de vida com os do continente, com as pessoas do continente, os portugueses continentais. Não sendo aplicado esse diferencial ao qual nós temos direito, mas que o PSD nunca aplicou, ou não aplicou depois do PAES. Os madeirenses pagam mais impostos do que o cidadão que não vive. Não, o que eu estou a dizer é que estes impostos que nós pagamos pesam mais sobre o ombro dos madeirenses porque nós temos um custo de insularidade acrescido. Mas para não perder a questão que a deputada Joana levantou, ainda em janeiro, como referi, os 9 milhões reservados ao programa de recuperação de cirurgias para os tais 18 mil madeirenses que esperam por cirurgia, a esses 9 milhões do programa de recuperação, portanto, no total, com o programa especial de acesso a cuidados de saúde, eram 11 milhões, assim, números redondos. É verdade, 11 milhões de euros aplicados nesta área, mas depois aplicam 24 milhões de euros no campo de golfe da Ponta do Parque. Isso é uma questão de prioridades. É uma questão de prioridades. 450 mil euros para uma construção de uma lagoa para regar a relva. Isto não é confundir as coisas, é uma questão de prioridades. No tal orçamento em que se aplicavam estes 9 milhões reservados ao programa de recuperação de cirurgias, foi colocado também uma verba de 23 milhões de euros para as sociedades de desenvolvimento. 81 milhões de euros para as parcerias público-privadas rodoviárias. Portanto,
é tudo uma questão de priorização da despesa. E a senhora deputada sabe certamente, tal como nós sabemos, são, mas quer dizer que um campo de golfe de 24 milhões é mais importante do que um programa de recuperação de São cirurgias? coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes e deviam ter orçamentos completamente diferentes do que aqui Sobre esta os que questão aqui das estão. cirurgias, eu Mas quero deixe-me só acrescentar uma terminar. coisa. Deixe-me só terminar. Não esticam. Deixe-me só Os terminar. recursos humanos não esticam. A nossa capacidade Senhora está deputada, instalada é desta uma forma. questão- é uma questão Portanto, de ter mais priorização milhões também alocados financeira. não ia resolver o Senhora problema. deputada, é também uma questão financeira. Não existem Mas há médicos aqui uma do questão que eu queria desemprego. só terminar com esta questão, também para não monopolizar o debate. No serviço da dívida, que é aquele piso que nós temos de carregar todos os anos, do orçamento, temos de carregar pela dívida astronómica que Vossas Excelências fizeram no passado, que atualmente, em 2016, estava estimado, aliás, atualmente estava estimado em 5,4 mil milhões de euros, mas cujo valor equipara-se muito aos valores de 2016. Portanto, o que quer dizer que nos últimos anos não houve grande variação desta dívida, do serviço da dívida. São 600 milhões de euros. E para que as pessoas lá em casa percebam o que representa 600 milhões de euros todos os anos, que varia naturalmente, mas que no ano passado, no último orçamento, foram 600 milhões de euros para pagar a dívida que Vossas Excelências fizeram, representa 2.400 euros por cada madeirense tem de pagar todos os anos por uma dívida astronómica de 6 mil milhões que agora está em 5,4. Portanto, Mas isto. não é uma questão de opção política do governo neste Não, foi uma questão de opção política criar esta dívida astronómica. Independentemente de qual fosse o governo, tem esse serviço da dívida para pagar. Não nos esqueçamos quem é que estava no passado. Não nos esqueçamos qual era o partido que sempre governou a Madeira e que criou esta dívida astronómica, parte dela em elefantes brancos completamente disparatados, que temos aqui a Marina do Gado Baixo, etc, etc. Mas é esta a dívida, é esta a herança que nos é deixada pelo Partido Social Democrata, que nós temos de pagar todos os anos, 2.400 euros por pessoa, por ano. Isto é completamente descabido. Isto é completamente absurdo. E depois temos estas questões. Portanto, a senhora deputada dizia que eu estava a levantar o lado negro. Não, o lado negro é a realidade. É uma questão de que existe também uma má opção política, uma má opção governativa que tem tido estes encargos sob o bolso dos mesmos, sob o bolso dos madeirenses e dos porto-santenses. Como é que o maior partido da oposição olha para isto? As questões do aprofundamento da autonomia. O aprofundamento da autonomia e até a própria Comissão realmente é um trabalho já de há longos anos. E permita-me só reforçar que, para além da lei eleitoral que teve o entendimento de todos os partidos da Assembleia Legislativa, também a lei das finanças regionais teve esse entendimento. Houve um documento mas ainda está em fase. Houve um documento que saiu da Assembleia Regional com a aprovação unânime daquela casa e que realmente agora depende de outros parlamentos. Dependia também do entendimento com os Açores e, posteriormente, com a aprovação na Assembleia da República. E aqui é que se coloca também a tal questão de existirem, às vezes, dualidade de critérios, não apenas entre mandatos de partidos cá na região, mas também entre, digamos, partidos, não vou chamá-los partidos regionais, mas portanto, parlamentos regionais e parlamentos nacionais. Portanto, os grupos parlamentares que têm representação na República têm também essa responsabilidade acrescida de convencerem os seus colegas na República a aprovarem os documentos, principalmente aqueles que saem por unanimidade da nossa Assembleia. E foi um pouco o que aconteceu em relação à lei das finanças regionais. Portanto, neste momento, nós estamos um pouco cativos nesse aspecto. Dependemos muito também ainda dessa aprovação na República e, de facto, todo esse atraso, e como disse o deputado Miguel Castro, e bem, a lei eleitoral não foi um atraso da Assembleia Legislativa, porque nós emitimos e aprovamos a lei a tempo de ela entrar em vigor já para esta legislatura. A questão é que todo o resto, toda a aprovação posterior já não dependia da Assembleia Legislativa Regional e daí esta responsabilidade acrescida dos partidos para os seus congêneres na República. Em relação apenas, e permita-me só voltar novamente ao programa do Governo, estamos aqui a nos desviar um pouco para tudo isto é programa de governo, não é? No fundo. Já é mais trabalho parlamentar do que programa de governo. Mas permita-me só que ainda há pouco falávamos aqui da questão fiscal
e dos regimes fiscais. E já que estamos a falar também de coerência entre partidos, há aqui uma questão que eu não posso deixar de destacar, que é de facto o aumento das receitas da administração pública na Madeira. Estamos a falar de um aumento de 263 milhões de euros, que é, portanto, um aumento que, de certa forma, surge muito devido ao aumento do IVA e também o aumento dos impostos sobre o rendimento e património. E isto é importante também termos a noção que muitas vezes estes aumentos têm obrigatoriamente de se refletir posteriormente em ações não só do programa do governo, mas também em ações legislativas. E falo, por exemplo, da redução do IVA. E aqui, novamente, para pegar com a colega do CDS, o CDS diz que existia, que já tinha um compromisso há diversos anos, e é verdade, o CDS tem, de facto, esses compromissos. O problema é efetivar esses compromissos. Nós temos, e há aquele provérbio português, que diz que gato escaldado tem medo de água fria. A questão é que, por exemplo, o CDS, que agora tem a pasta da economia, já teve no passado, e tem uma grande influência, aquele cêntimo no milhão, tem aquela influência agora na nova governação. Já em 2016 dizia, e permitam-me que use novamente a comunicação social, dizia que há margem para reduzir impostos na Madeira. Em 2016, e tinha razão o CDS. Em 2019, o CDS-PP dizia que quer recuperar as taxas de IVA do passado. E tinha razão o CDS. Isto em 2019. Também em 2019, agosto de 2019, CDS-PP diz que a descida do IVA não coloca em causa a sustentabilidade das finanças públicas. Também tinha razão o CDS em campanha eleitoral. Já em 2024, muito mais recente, José Manuel Rodrigues propõe a redução do IVA dos 30%. O tal diferencial que falávamos ainda há pouco. Isto em abril de 2024. Em maio de 2024, CDS apela aos eleitores que não entrem em aventuras sem retorno. Porque diz o quê? Diz o CDS, e a partir de José Manuel Rodrigues, o atual secretário regional da Economia, que é necessário que o crescimento económico da Madeira tenha reflexo na vida das pessoas, que a distribuição de riqueza seja mais justa para corrigir desigualdades sociais, apelando novamente à redução de impostos. Desculpa, deputado, mas em março de 2025, José Manuel Rodrigues quer reduzir impostos e o preço dos alimentos. Portanto, as intenções são boas, E aqui mas o inferno está disse, cheio já delas. disse que também queria reduzir os impostos. Tudo bem, ótimo. Nós também queremos e também achamos que é a altura de usar este aumento da receita fiscal e esta receita, digamos, extraordinária, em prol das empresas e dos cidadãos. Está na altura de aliviar esta carga sobre os madeirenses e sobre as empresas, as pequenas e médias empresas, que neste momento estão, naturalmente, asfixiadas com esta carga fiscal. Mas o próprio governo tem esta intenção. tem dito que também queria reduzir os impostos, mas que a questão do IVA Naturalmente. tinha uma consequência por cada ponto que a Madeira 30 milhões reduziu. de euros. Portanto, e que significavam 30 milhões de euros, disse o secretário regional das Finanças, 30 milhões de euros na taxa normal do IVA, portanto, um ponto percentual na taxa normal. 30 milhões de euros é facilmente recuperável, vamos chamar assim, cortando as despesas do Estado, as despesas do Governo. 30 Agora, milhões, mas muito se reduzir dos 22 para os 16... Claro, mas isto tem de ser paulatino. Isto tem de ser paulatinamente. Não terá que ser uma redução drástica nem Claro. imediata. Agora, temos sim, e concordo plenamente, nós temos de saber onde é que vamos buscar a compensação de receita. Completamente de acordo. Bem. Mas nós Isso é temos, uma das inclusive, já matérias que se tem dito que a lei de Sustentabilidade na finanças redução da regionais carga precisa de fiscal. corrigir. Mas tem que Exatamente, existir. mas como dizia, e eu não quero repetir outra vez as datas, mas isto vem de 2016, e eu só fui até 2016, possivelmente ainda Vamos deixar atrás, então a Sara Nicolau Madalena Alonso. responder a estas questões. Mas que foram é o levantadas sobre próprio, mas é o próprio cêntimo no milhão que diz que a descida do IVA não coloca em causa a sustentabilidade das finanças públicas. Agora, a minha questão coloca-se novamente. O CDS, tendo responsabilidades governativas, tem a responsabilidade agora moral de cumprir aquilo que sempre defendeu, pelo menos desde 2016. Eu não fui até 2015. Sara Madalena. Portanto, esta é uma responsabilidade Eu que queria queria agradecer. O senhor secretário regional da Economia já lá estava. Ou sendo assim, não, o secretário da Economia não lá estava. O senhor secretário da Economia estava como presidente do Parlamento, da Assembleia Legislativa Regional. Em 2019, inclusive na campanha para as regionais de 2019, o senhor deputado José Manuel Rodrigues, na altura deputado da CDS,
estava à frente do Bazar do Povo a anunciar o compromisso de baixar o IVA para o diferencial fiscal permitido por lei. O senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues, após o ato eleitoral de 2019, simplesmente não cumpriu, o CDS não cumpriu, como não cumpriu com o ferro e como não cumpriu com uma série de questões. A minha questão é simples. O JPP irá deixar este compromisso, não agora no programa de governo, que não pode, mas no Orçamento Regional. Irá deixar este compromisso de uma proposta de baixa do IVA, pelo menos na taxa máxima, da baixa do IVA. A questão é se o CDI irá acompanhar. Com efeito, o JPP já estava à espera, porque até agora saiu uma notícia na comunicação social de umas declarações do candidato à Assembleia da República pelo JPP a invocar ou a interpelar o CDS também pelas suas promessas eleitorais, e realmente o que eu perguntaria ao JPP, finalmente houve uma epifania, houve uma conclusão, que é res non verba, criticam, agora apresentem posições. Não, vamos apresentar é porque quando não se tem nada para dizer, vamos apresentar em orçamento. Do lado. E infelizmente o orçamento só será discutido em junho ou julho. Iremos apresentar esta proposta. O desafio que eu deixo é que realmente os deputados que aqui se encontram acompanhem esta proposta e aprovem a redução do IVA proposta pelo JPP. Vamos ver.